Oi, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Ana Paula e esse é meu canal Feminismo em Movimento. Nos últimos dias fomos apresentados a mais um jogador de futebol com fama mundial que é acusado de estupro em uma balada contra uma moça que com certeza, no momento que eu vi a notícia, eu já sabia que ia ser julgada, que ia ter sua palavra invalidada, que ia vir logo a macharada em defesa do pobre menino Daniel Alves. Esse é o caso isolado, número 1 milhão, de jogador de futebol que já acredita que está acima da lei, da justiça e dos direitos humanos. Daniel Alves, que viajou para a Espanha para o velório da sua sogra, foi para uma balada, abusou sexualmente de uma garota e foi embora, achando que nada de mal iria acontecer a ele, já que ele é o super Daniel Alves. Porém, os fatos e as provas apresentadas são tão contundentes que Daniel Alves foi preso antes mesmo do julgamento, né? Prisão preventiva. Prisão preventiva por quê? Pelo fato dele contar 3 versões para uma história, pelo fato dele primeiro dizer que não conhecia a garota, depois dele dizer que foi ela que foi atrás dele, depois ele dizer que não tocou nela, ela foi atrás dele, depois ele dizer que ela consentiu, contrariando a versão da vítima de que foi abusada sexualmente por ele, dando detalhes contundentes e contando a mesma história para todo mundo. Ou seja, quando uma mulher ela é abusada, primeiro ela tem que ter uma história que seja muito, muito, muito contundente. Segundo, ela tem que ter muitas e milhares de provas. Terceiro, ela tem que passar pelo crivo da sociedade, que vai julgar se ela está dizendo a verdade ou não. Segundo, quando comprovada que ela está dizendo a verdade, vai sempre vir a macharada dizer o que ela estava fazendo lá. Porque é isso que acontece toda vez que uma mulher denuncia um caso de abuso sexual. Quando ela sofre quando esse ato ele é cometido principalmente por uma pessoa de renome, por uma pessoa de fama, como no caso do Daniel Alves, uma fama que corre o mundo, aí sim, ela tem que ter mais provas ainda. O fato ocorreu dentro de uma boate, o que para o jogador pareceu não incomodar, a possibilidade de ser pego não incomodou nem um pouco, até porque ele saiu e ficou muito tranquilo com isso. Só depois, quando a notícia foi espalhada propositalmente pela polícia, que ele se preocupou em dar alguma nota, em dar alguma declaração. Nós temos, dos dois lados, nós temos um cara que tinha certeza da impunidade e uma garota que tem provas do que aconteceu. E mesmo assim, eu não tô vendo os críticos de futebol, não tô vendo os programas alarmando a situação. Não tô vendo metade do julgamento que a garota tá recebendo. Pelo fato dela estar numa balada, pelo fato, se ela não tava gostando, o que é que ela foi acompanhar ele pro outro local, que depois ela descobriu que era um banheiro? Porque ela queria dinheiro. A garota não quis indenização. Ela tá mentindo, ela quer fama. Ela não quer que seu nome seja revelado. Ela quer que o jogador seja preso. Eu também quero que ele seja preso. Você que agora tá assistindo esse vídeo, com certeza também quer que ele seja preso. Porque a gente precisa dar um basta nisso. Jogadores brasileiros acreditam que está acima da lei e da justiça. Eles cometem atos libidinosos, crimes, e acreditam que vão sair ilesos. Nós temos como exemplo o jogador Robinho, Deus, Pátria e Família, que foi condenado na Itália e está vivendo no Brasil, jogando futevôlei em Santos, como se nada tivesse acontecido, reforçando a ideia de um homem cristão, pai de família, ser temente a Deus, mas que vai para balada e abusa sexualmente de garotas. Nós temos o hoje técnico de futebol, Cuca, envolvido em uma polêmica de cometer atos infracionais contra uma garota de 14 anos, que na época, depois do processo ocorrido, ele disse que amadureceu muito com essa situação toda. Nós temos o superastro do futebol Cristiano Ronaldo, que foi condenado a pagar uma multa milionária para sua vítima. Mas ela foi porque quis, mas no momento que ela mandou parar, já acabou o consentimento. Então, tudo que passa da linha do consentimento é abuso. Sinto muito se ela foi, se ela beijou, se no momento ela pediu para parar e você não parou, é abuso. Felizmente, sabe? Então, a gente precisa começar a entender que jogadores de futebol não são deuses. Jogadores de futebol são seres humanos. E eles devem corresponder à mesma lei que eu, que você, que a família deles, que a torcida deve seguir, que é a justiça e o respeito pelo próximo. Essa garota, ela não é um fantoche, ela não é um objeto, ela é um ser humano que teve seu corpo violado de uma forma grotesca em um momento que ela saiu para se distrair e ele acreditou sinceramente que nada ia acontecer, sabe? A sensação de impunidade é tamanha que ele foi tranquilamente embora, que depois ele tranquilamente mentiu diversas vezes e que tranquilamente nega o fato até agora. Mesmo se contradizendo, mesmo contando
10 versões para um fato que primeiro ele dizia que nem conhecia a garota. Então, nós estamos diante de mais um caso de um cara que achou que ia fazer o que ia fazer, liberar uma graninha e sair ileso e continuar a sua carreira, o seu resto de carreira, já que a gente está diante de um jogador de 39 anos. Então, o que me deixa mais revoltada é a certeza da impunidade, é saber que essa galera faz porque ela se acha acima de tudo, porque tem dinheiro para comprar o silêncio, porque tem dinheiro para comprar a moça para que ela retire a queixa, porque tem dinheiro para oprimir. Agora me diz vocês, quantas garotas não são abusadas todos os dias? E não falam nada por medo de cair em descrédito. Não falam nada por medo de que as provas que elas têm não sejam suficientes para provar que ela não mereceu passar por aquilo. Porque ela tem que provar que ela não mereceu. Porque existe gente que vai acreditar que ela passou por aquilo porque ela quis, ou porque se estava na rua foi porque mereceu, se estava com vestido curto foi porque mereceu, se estava no trabalho usando uma calça jeans colada foi porque mereceu. Então a gente precisa tirar da nossa cabeça esse fato, ela mereceu. Ninguém merece ter seu corpo violado, independente de onde está e do que está fazendo. Ninguém, nenhum ser humano merece passar por isso. Nós, nossa sociedade, nós brasileiros, precisamos parar de endeusar jogadores de futebol. Precisamos parar de vê-los como seres além da normalidade. Eles são profissionais do futebol. Assim como eu sou profissional da arquitetura, assim como existem professores, médicos, advogados, todos eles têm que responder à lei. Todos eles têm que cumprir a lei. E nós estamos diante de um jogador que acreditou que por ser jogador e por ter uma fama absurda, por ser homem e por aquela garota estar numa balada, ele podia fazer o que ele quisesse e ela não ia denunciar, ou se denunciasse ninguém iria acreditar. É a certeza de que a palavra dela vai ter sempre uma força menor que a dele. É a certeza de que nunca vão ouvir a garota. É a certeza de que ela vai cair em descrédito. E que ela vai sair, talvez, até como culpada da situação que faz esses jogadores fazer o que fizeram. Nós temos vários casos que se repetem a cada dia. Isso porque a estrutura machista do mundo do futebol permite. Porque a estrutura machista do mundo do futebol abraça um goleiro Bruno, por exemplo. Vamos separar o pessoal do profissional, né? O cara é um bosta, mas é um ótimo jogador. Não. A gente não pode separar o pessoal do profissional, porque o profissional é formado pela pessoa. E a pessoa carrega do seu lado profissional sua índole, seus princípios, aquilo que ela acredita, que ela não acredita, e os limites, que no caso é a ausência de limites. Esse não é um assunto que deve ser tratado no íntimo da família do jogador. Esse é um assunto que deve ser tratado pelo público, que deve ser discutido e debatido. Porque até quando nós vamos considerar normal o fato de um cara ir pra balada, encontrar uma mulher, ela dizer que não quer, ele dizer que quer mesmo assim e ele forçar a situação? E ainda assim, toda a massa, toda a sociedade achar que é coerente julgar a situação de forma a culpar a mulher. Acha que é coerente dar voltas e voltas e voltas para encontrar uma brecha onde nós vamos ter certeza que no final vai dizer aí, ó, tá vendo nesse ponto? Sabia que a culpa era dela? O coitado não teve nada a ver. O cara viajou com a esposa para o velório da sogra. O que ele estava fazendo numa balada? A história já começa errado, continua errado e tem um pós totalmente errado. Daniel Alves ficou surpreso ao ser detido. Algumas fontes dizem que ele chorou. Coitado, tô morrendo de pena. Outras fontes dizem que ele distribui autógrafos na cadeia, que ele tem tratamento de celebridade pelos outros presos, distribuindo autógrafos, dividindo cela com outro estuprador. E nós estamos diante de um cara que, muito provavelmente, se não fosse a quantidade absurda de provas que corroboram a versão da vítima, da suposta vítima, muito provavelmente hoje ele estaria em casa tranquilamente, ligando para os seus advogados, no caso, que ele já trocou de advogado e contratou um advogado que é especialista em fazer acordos, né? Nós estamos em pare agora. Ele é especialista em fazer acordos e ele provavelmente iria desembolsar uma bagatela de milhões, pagar a garota se ela aceitasse e seguir com a vida dele. E aí iam vir os críticos da internet dizer, tá vendo? Ela só queria dinheiro. Ela não quer dinheiro, os críticos da internet têm que ter o argumento de o que ela estava fazendo lá. Se divertindo como qualquer ser humano tem direito a fazer. Porque eu me recuso a aceitar que, só pelo fato de uma pessoa estar numa balada, ela mereça ter seu corpo violado. Ela não merece. Só pelo fato dela ter dançado com ele, ela não dá o direito a ele de violar. Nem ele, nem ninguém. A gente precisa educar essa sociedade futebolística machista. A
A gente precisa ensinar esses caras que eles têm limites, que eles não são deuses, que eles não estão acima da lei e da justiça. Que a Constituição que rege cada local, eles têm que respeitar. Porque ali não existe um adendo que toda a sociedade deve cumprir isso, exceto jogadores de futebol, exceto atletas, exceto homens, sabe? Nós estamos diante de pessoas que abominam qualquer regra de respeito, porque eles são mimadinhos, sim, são craques, respeita o craque, deixa o craque fazer, deixa o craque pintar, deixa o craque aprontar, porque, porra, ele é um super jogador de futebol. E aí, o super jogador de futebol tá dando que exemplo agora pro seu filho, por exemplo, que é fã de futebol? Futuramente, pode ser uma criança hoje que vai se tornar um homem, que vai repetir mais uma vez essa atitude grotesca que parece que é regra no mundo do futebol. A gente precisa tornar esse caso exemplo. Por isso que a punição dele, sendo severa do início ao fim, vai sim ser um belíssimo exemplo para os próximos atletas que virão. Porque toda vez que um cara pensar em fazer isso na balada, eu tenho certeza que ele vai lembrar do caso de Daniel Alves, que foi chamado para depois sair preso. E eu espero que esse não seja o último cara que é punido de maneira exemplar. Todos devem ser punidos de maneira exemplar a partir do momento que se tem certeza da questão ou que se tem uma dúvida que paira no ar, que pese. Os caras devem ser punidos, os caras devem ser contidos. Ele está preso porque existe a possibilidade de fuga do país. Então, antes de deixá-lo fugir, como fizeram com o Robinho, que foi condenado, deteram ele. E agora o cara tá jogando bola na cadeia. De onde eu espero que ele não saia tão cedo. E por coincidência, né, Deus, Pátria e Família faz o 22 na urna para dar uma variada um pouco, né? Porque essa galera que honra tanta coisa não respeita nada. É um assunto que não me deixa nem um pouco feliz em estar aqui falando, que eu não fico nem um pouco confortável em tratar, porque eu de 100 mulheres eu duvido muito que metade vai dizer, eu não tenho medo de sofrer um abuso. Pode ter certeza que de 100 mulheres, 101 vão dizer que tem esse medo. Porque nós convivemos com esse medo o tempo inteiro, todo instante. E a qualquer hora, e a qualquer lugar, no trabalho, em casa, na igreja, numa balada. A gente precisa parar de considerar isso normal. Isso é esse ato, ele muda a vida da pessoa. Para pior, porque esse trauma não é superado de uma maneira fácil. Ou quando é superado, ele vai ficar sempre marcado na cabeça da vítima. Enquanto isso, o superávit do futebol chora e distribui autógrafos no presídio, que é de onde eu espero que ele fique por muito e muito tempo. Então, vamos educar os próximos para que isso não aconteça e vamos punir os infratores. Eles precisam, sim, ser punidos. E não só ter essa concepção de que vai fazer e vai pagar um dinheirão e acabou, vai seguir em frente. Não. Eles têm que pagar pelo que fizeram, pelos olhos da justiça, não pelos olhos da transferência bancária. Ele não tem que pagar com a conta bancária dele. Ele também tem que pagar com a conta bancária dele. Ele também tem que indenizar a vítima, mas ele tem que pagar pelos crimes. E quando ele pagar pelos crimes, voltar à sociedade. Como todo cidadão tem que passar pelo processo quando comete um ato infracionário. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Deixa seu like aí, tá bom? Tchau.